Vou te ensinar a desenhar e colorir com material escolar. Eu fiz um vídeo ensinando a desenhar a pele do Sandy com os lápis da Faber-Castell. E eu recebi um comentário no YouTube que falava o seguinte: não sei se você percebeu, mas a maioria dos desenhistas aqui é pobre, feito eu. E eu também não sou rica, não. Tô muito longe disso. Então, como eu comecei com material escolar, decidi fazer um vídeo mostrando como eu desenhava antes com material escolar. Um apontador normal, borracha, um lapisinho HB da Bic, verdinho normal, caneta Bic e essa caixinha que eu comprei hoje, só pra mostrar que com material escolar também dá pra fazer um desenho legal, dá pra finalizar de uma forma satisfatória, só precisa você saber como usar o material que você tem. Eu procurei uma marca que fosse a mais baratinha e uma marca que eu não conhecesse. Essa caixinha de lápis de cor, 12 cores, ecológico. Aqui tá Make, mas eu acho que escreveram errado, porque aqui tá Gate. R$6,49 foi essa caixinha de lápis de cor. Pra não falarem, mas você fez um desenho simplesinho, assim é fácil colorir. Então, eu vou fazer o Naruto modo Baryon. Então, com esse material aqui, eu espero chegar na referência que eu vou colocar em algum canto da tela. Você pega a sua folhinha, peguei uma folhinha normal. Aí você vai precisar de outra folha. Essa outra folha é muito importante quando você não conhece os lápis de cor, as cores, o material que você está usando, quando você vai usar pela primeira vez. Como eu nunca usei esse lápis, eu vou fazer alguns testes. Como é a pigmentação, se dá para colocar uma cor sobre a outra, ver o que vai dar para fazer para chegar em um resultado satisfatório. 12 cores? Essa cor parece estar repetida ou não? Um era para ser o rosa e o outro roxo. Não, roxo aqui. Era para ser o rosa. Um rosa claro e um rosa escuro. Então, temos essas cores para fazer o Naruto modo Baryon. E eu vou fazer alguns testes. Começar por essa. É sempre bom você testar. Como a cor é clarinha, você aplicando pouca força. E como a cor é, você aplicando mais força. O amarelo, eu já senti que tem uma pigmentação melhor do que esse rosa. Normalmente os amarelos são melhores nessas caixinhas baratinhas. Eu não vou testar todas agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou ver se uma cor cobre a outra. Vou testar aqui o preto. Já não cobre muito bem. Agora me pegou porque não tem o rosinha claro. E o rosinha claro era o que eu queria usar pra fazer a pele. A cor até cobre, só que não fica de uma forma homogênea. Se aplicar o laranja bem fraquinho, deixa eu ver o marronzinho por cima. Fazer teste de cor é muito bom pra você saber que cor dá pra você usar na pele, na roupa, em tudo, porque como não tem o rosinha claro, que a gente tá acostumada para usar assim como tom de pele clara, o laranja é o que mais vai se aproximar do que eu quero para fazer o desenho, que se aproxima mais do tom de pele do Naruto. Cores testadas, você deixa assim do lado, porque à medida que você vai desenhando, sempre precisa testar as cores. Fazer o rascunho. Meu dedo ainda tá doendo bastante, tá até difícil pra segurar o lápis. Fazer o movimento que normalmente eu faço. Pronto, esboço feito. Agora vamos começar a colorir. Eu vou começar pelo tom mais escuro e depois eu vou ir para as cores mais claras. Vou ir do escuro para o claro. O preto, que não é tão preto. Uma coisa assim que te ajuda a colorir muito bem é você sempre manter o lápis bem apontado, com a ponta bem afiadinha, que a sua pintura fica bem melhor do que estando desapontado. Começar com a mão bem levinha. Vou colocar o celular mais perto. Acho que assim fica melhor. Eu vou fazendo pequenos movimentos circulares pra ficar uma pintura mais homogênea e não ficar tão esquisito quando tô pintando assim em uma direção. Aí eu vou e pinto em uma direção contrária e fica isso aqui. Agora, se faz assim, fica algo bem melhor. Fazendo pequenos círculozinhos, bem de levinho. Aí eu posso mudar a direção, fica meio que esfumado. Fica um resultado melhor mesmo usando Gate Kits.
Vou começar a dar uma leve escurecidinha. Aqui em cima eu vou manter clarinho, depois vocês vão saber o porquê. Fazer o outro lado, mesma coisa. Pequenos movimentos circulares com a mão levinha. Ir mudando a posição do lápis ajuda muito, porque se você parar para observar, à medida que você vai usando o lápis, por exemplo, desse lado, vai crescendo uma pontinha do lado oposto. Aí quando você vira, você usa essa pontinha que tá mais pontiaguda e vai aproveitando melhor o lápis, sem precisar apontar com tanta frequência. Mas a partir do momento em que para de criar essa pontinha, aí sim, você tem que apontar para deixar ele sempre com a pontinha bem afiada. O lápis preto fraquinho dá pra usar como cinza também, nessa parte assim do olho, que dá uma sombra. Fazer esses detalhezinhos nessa parte branquinha do olho, pegando também a íris. Na íris dá pra ser um pouquinho mais forte, porque depois eu vou vir com vermelho. No modo Barium ele fica com os olhos do Kurama. Como aqui é só pra usar os lápis da Gate Kids, não vou usar caneta branca, então é só preservar uma bolinha branca para você ter o ponto de luz dos olhos. Por exemplo, aqui você já circula onde você vai deixar pontinho branco, do outro lado a mesma coisa, e não colore dentro, só ao redor. Caneta Bic, e a gente vai fazendo o contorno do olho. Eu acho que a pintura fica mais caprichada, principalmente quando é um personagem assim que está com um poder ativo. Eu gosto de desenhos assim e colorindo primeiro com a base de lápis, porque qualquer coisa eu apago a linha e só depois que eu venho com a caneta finalizando para somente algumas linhas ficarem mais evidentes. Assim fica um efeito bem mais legal. À medida que você vai colorindo e você vê que precisa dar uma reforçada na cor, não há problema nenhum você vir e voltar com a cor em cima. O desenho é tipo uma construção, você vai indo construindo à medida que você vai fazendo. As cores aqui não misturam muito bem, eu estou fazendo as sombras primeiro, para depois passar a cor mais clara por cima. Com a mão bem levinha, fazendo uma sombra bem no nariz dele. No começo, quando eu escolhi essa referência, eu tava achando que eu tava exigindo muito da Gate Kids, mas eu acho que eu até tô conseguindo um resultado legal, porque olha, as cores apesar de não serem assim tão fortes, tipo o vermelho não ser tão vibrante, e apesar de não misturar muito bem, do jeito que eu mostrei pra vocês no início, fazendo esses movimentos circulares assim pra ficar esfumadinho, tá ficando uma coisa bem legal, assim, tá superando as minhas expectativas. Claro que se você fizer de qualquer jeito e usar apenas uma cor, tipo, a pele é rosa, claro, e isso aqui é só preto, isso aqui é só amarelo, aí você não vai conseguir pintar bem. Você tem que enxergar todas as cores que tem um desenho colorido. Para aí sim você começar a ter resultados satisfatórios. Podia ser uma Faber-Castell aqui. Se você apenas visse o vermelho como vermelho, o amarelo como amarelo e pintasse igual você pinta na escola, igual normalmente é ensinado na escola, tipo, a árvore é verde, o tronco da árvore é marrom, o sol é amarelo. Só que uma cor só, você não chega no resultado em que você vê as pessoas fazendo vídeos e fala, uau, como ela conseguiu pintar desse jeito. Porque você só colore uma cor com apenas uma cor. E quando você aprende a fazer sombra, a preservar a luz, seus desenhos, suas pinturas ficam em um nível completamente diferente. Se você não tem certeza de onde tem sombra no desenho que você quer fazer, segue uma referência para você começar a ter noção de onde ficam as sombras dependendo do ângulo do personagem. Assim, depois você consegue fazer sem olhar. Algumas vezes eu já finalizei alguns desenhos sem olhar, tentando fazer assim de memória. Fica bom, porque eu já comecei a, assim, enxergar onde tem sombra, onde tem luz. Agora com a mão bem levinha, eu vou começar a passar o laranja na pele do Narutinho. Quanto
mais longe da ponta você segura, mais amplitude você tem e mais a pintura fica leve. Quanto mais você vai aproximando para a ponta, mais pressão você tem e, consequentemente, mais forte a cor fica. E segurando bem na ponta, fica bem escuro. No meio, já fica mais claro. E bem na pontinha, fica ainda mais claro. Por isso é bom você ter uma folha do lado, porque você pode testar isso. Às vezes, uma cor que você tem é exatamente a cor que você precisa, só que olhando assim você não enxerga ela como sendo uma cor que você precisa para a pele. Muita gente olha pro laranja assim e nunca imaginaria que daria para ser usada na pele. Você consegue colorir muito bem e por mais que futuramente você consiga comprar um lápis de cor melhor, se você começar a treinar com o que você tem hoje, com material escolar, conseguir resultados assim ou melhor, quem sabe, quando você tiver acesso, que você puder ter Faber-Castell, outras marcas assim de desenho mais profissional, se com 6,49 consegue esse resultado aqui, imagina com uma caixinha de R$100, R$200. Quem sabe um dia eu chego nesse nível de ter uma caixinha de R$200. E o pior é que isso é muito satisfatório. É uma atividade muito gostosinha de fazer. Agora, depois desse vídeo, depois de como tá ficando esse Naruto no modo Baryon, da forma que eu tô ensinando, os movimentos que eu mostrei, que eu estou mostrando, eu ainda nem terminei e olha o jeito que tá ficando o rosto do Naruto. Se a pessoa vir e falar pra mim que ainda não aprendeu a desenhar, eu vou ter que dar uma voadora. Porque olha isso, 6,49 e olha esse efeito que eu tô conseguindo. E o pior é que pessoalmente tá muito melhor do que na câmera. Vocês não têm noção. Então é só você ter paciência. Se você não tem experiência em colorir, pega uma referência para você ver onde fica as sombras e fazendo com calma, bem esfumadinho, movimentos circulares. Testa as cores que você tem em uma folha, vê se uma cor cobre a outra. Se não cobrir muito bem, começa com a cor mais escura e vai colocando a mais clara por cima, se precisar, né? Porque às vezes cor sozinha chega no tom e dependendo da referência que você estiver seguindo, não finaliza com a caneta antes de colorir, porque às vezes você perde uns efeitos bem legais de apenas a cor do lápis por ter passado a caneta antes. Não ignorar a luz e a sombra também conta muito. Porque se você ignora a luz e a sombra, onde é preto eu só vou passar o preto, onde é vermelho eu só vou passar o vermelho, onde é amarelo eu só vou passar o amarelo, você deixa uma pintura chapada. Assim, colocando as sombras, você deixa uma pintura mais viva e colocando pontinhos de luz, mesmo que seja só preservando o branco da folha, já fica com um aspecto completamente diferente. Se eu tivesse colorido de vermelho, esses 2 pontinhos aqui já teria mudado completamente o meu desenho. Então, quanto mais detalhes você conseguir agregar no seu desenho que você está vendo, melhor vai ficando a sua pintura, independente se você esteja usando uma marca de lápis cara ou barata. Os detalhes contam muito no seu desenho. Só agora que eu vou vir acrescentando a parte das linhas no meu desenho, mas ainda assim nem tudo. Eu preservei essa parte do cabelo, não passei a caneta pra conseguir o efeito da referência que eu mostrei aqui no vídeo. Tinha dado pra entender como funciona pra colorir uma pele. Usei apenas material escolar.
ficou assim o Narutinho modo Barium, feitos com os lápis da Gate Kids. Fiz esse vídeo só pra mostrar que um pouquinho de paciência e fazer a escolha de cor certa. O movimento do lápis também conta bastante. A ordem das cores, se uma cor não pigmenta muito bem sobre a outra, você consegue fazer um desenho bom, um desenho satisfatório. Se você conseguir com um lápis de 6,49, um resultado semelhante a esse, quando você tiver as caixinhas que são mais caras, com mais cores, você vai conseguir um resultado 1000 vezes melhor do que isso. Então, só para mostrar aqui com material baratinho, com caixa de lápis de cor baratinha, dá sim para você colorir bem e treinar pintura, para que você futuramente, quando tenha a oportunidade de ter um material melhor, você consiga dar o seu máximo. E é isso. Ficou bem interessante pela marca que eu não conhecia desses lápis. Gostei bastante, acho que deu um resultado bem legal. E só foi pra mostrar pra vocês que é possível e é só vocês tentarem. Não tem tom de pele? Laranjinha, marronzinho. E é isso, o que vocês acharam? Deu pra fazer uma pintura satisfatória usando material escolar?